Galera, uma das coisas que eu mais acredito, uma das coisas que eu mais tento aprender e que eu venho desenvolvendo ao longo da minha vida é o poder da mente. É aprender a pensar da forma que me leve para o crescimento, sobretudo o crescimento sobre as minhas próprias limitações. Todos nós temos limitações. Essas limitações, na maioria das vezes, são crenças limitantes que foram passadas pelo nosso pai, pelos nossos pais. Na verdade, os nossos pais, eles não estavam querendo fazer algo de ruim. Eles estavam querendo nos proteger, tentar evitar que nós sofrêssemos na vida. E isso já é um erro. O sofrimento, ele só é sofrimento quando você não tem uma mentalidade de crescimento. Isso é o que se fala de mindset de crescimento. Qual é o mindset de crescimento? O mindset de crescimento é aquela pessoa que encara todas as adversidades da sua vida ou todas as dificuldades como um aprendizado e um passo para chegar mais adiante. As pessoas de sucesso na sua vida, todas elas já passaram por dificuldades, por falências, por problemas. O problema, ele faz parte da vida humana e é graças ao problema que você se fortalece. É como o nosso músculo. O nosso músculo só cresce quando ele passa sobre estresse. E o que você deve fazer, a primeira coisa, enfrente. Quando você vê uma dificuldade, vê um problema, vá para cima dele e, sobretudo, use ele como um aprendizado. Mas aí vamos entender uma coisa. Falando de poder da mente, de física quântica, de pensamento positivo, um dos precursores em relação a isso foi um cara chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill era um repórter que passou 20 anos da sua vida estudando sobre a mente, a maneira de pensar das 100 pessoas mais ricas do mundo na época dele. E aí ele traçou o perfil e viu que essas pessoas tinham características praticamente iguais, características dominantes iguais. E aí vamos entender uma coisa. Primeiro, para você chegar ao sucesso na sua vida, aquilo que você alcança, você tem que ter um propósito definido. Segundo ponto, você não pode fazer nada entrando em conflito com o outro. Você, de fato, só vai ter algo quando você trabalhar de acordo com a mente mestre. E o que é a mente mestre? A mente mestre, na verdade, é aquela mente que está alinhada ao transcendente ou a Deus, como você queira ver. Você tem que estar alinhado com o bem. Quando você, entre aspas, pensa fazer algo, certo? Tirando algo de alguém, aquilo vai voltar para você. É a lei do retorno. Isso é o princípio básico do poder da mente, da física quântica, de todas as religiões. Então, plante o bem, você vai colher o bem. Então, vamos lá. O que é que ele estabeleceu? No seu livro aqui, A Lei do Triunfo, que na verdade é um livro que ele desenvolveu uma escola filosófica na época. É um livro, ó, bem grosso, bem extenso, mas vale a pena demais. Mas vamos pegar aqui os pontos que ele disse como pontos principais, certo? Primeira dele, eu já falei para vocês, tenha um objetivo claro, um objetivo definido, estabeleça uma meta. Segundo ponto, tenha confiança em si mesmo, autoconfiança. Todas as pessoas que adquiriram, que conquistaram, que realizaram, elas tinham essas características, elas confiavam muito em si mesmo. Por isso que mesmo quando as pessoas diziam que não podia, que não era possível, elas continuaram persistindo. Então, crie autoconfiança. O terceiro ponto, o poder de economizar. A gente tem que aprender a economizar. E economizar eu não falo só do aspecto financeiro, economizar energia também naquilo que deve ser importante. Então você vai ter que escolher prioridade, mas aprenda a ter domínio sobre o dinheiro. O dinheiro não pode lhe dominar. Também não entenda ele como sendo o foco e o objetivo principal da sua vida, para você não trazer energias semelhantes. E aí você vai ter pessoas e energias que focam só no dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência, certo? Iniciativa e liderança. Sem ser líder, sobretudo líder de si mesmo, você não vai alcançar sucesso. A imaginação, esse é um ponto principal. Tudo que eu já realizei na minha vida, e eu posso dizer de experiência, foi primeiro concebido na minha mente. Então, primeiro, tenha uma visualização correta daquilo que você quer. Você vai estabelecer pontos, mas depois você tem que criar na sua mente exatamente o que é que você quer. Um outro ponto, autocontrole. Sem autocontrole, você está fadado ao fracasso. E mesmo que você alcance um determinado sucesso, a falta de inteligência emocional vai fazer com que você perca muito facilmente tudo que você conquistou. Então, autocontrole é uma característica que você tem que ter para ter sucesso na sua vida.
O outro ponto para ter sucesso, produzir mais do que você vende. Na verdade, tudo que você fizer, você tem que buscar ser o melhor naquilo que você faz e dar muito mais do que o que te pagam, ok? Trabalhar além do normal. Ter uma personalidade agradável, isso se chama empatia. Os negócios, as negociações, os trabalhos, os empregos, tudo vem de relações, então crie boas relações. Pensamento com segurança. Quando se fala de pensamento, de poder da mente, você tem que ter um pensamento que seja linear, sem altos e baixos, sem estar uma hora bem, outra hora ruim. Aprenda a ter autocontrole. Com autocontrole você vai aprender a pensar de uma maneira certa, de uma maneira correta e pensar de forma linear. A concentração ela é fundamental. Na verdade, concentração e foco são basicamente a mesma coisa. Você tem que ter um ponto e um objetivo definido, mas tem que seguir sempre naquela linha que você estabeleceu. O outro ponto, a cooperação. Não se cresce sozinho. Você tem que ter pessoas que acreditem, que comprem o seu sonho, certo? Outro, tirar proveitos dos fracassos. Eu já falei sobre isso. Todas as pessoas e vai fracassar, você vai cair, mas tire proveitos deles, seja resiliente. A tolerância, ser tolerante. Sabe aquela história do liga-se o foda, inclusive é um livro e tal, certo? Você tem que muitas vezes, não deu. Então, enfim, vou aprender a ser mais tolerante. Uma outra coisa, a regra de ouro é a fé. A Bíblia já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o ponto principal, fé, confiança. E o que é fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se você não tiver fé, não tiver essa certeza, você não vai permanecer no caminho. Então tenha fé, tenha certeza, acredite em Deus, confie que aquele sonho que Deus colocou em seu coração é Deus que vai fazer. Veja aquilo como já se tornando realidade. E aí você vai começar a ter prazer no caminho. Buda falava isso, certo? Viva o caminho. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou desfrutando de cada um dos momentos que a vida tem me proporcionado. Sobretudo, eles são fundamentais para o meu crescimento. Não importa o que te aconteça, saiba que Deus está escrevendo a sua história. Eu não sei como é que está a sua história, eu não sei o que é que você sonha, eu não sei como é que você está hoje. Mas acredite que Deus vai fazer, Deus vai realizar. Eu acredito e eu confio e tenha certeza que Deus vai realizar o sonho que está em seu coração. Galera, essas foram algumas dicas falando da questão do poder da mente, de crença, de tudo isso que eu adoro estudar. Na verdade, também é a minha missão, é o meu propósito, é o meu maior objetivo de vida, é ensinar isso para vocês. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que nós sejamos prósperos sempre. Vida e vida em abundância em todos os aspectos é o meu desejo para você.